Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos iniciar um projeto de um controlador proporcional integral, um PI, para um tanque, idealmente agitado com um aquecedor. E nessa aula aqui a gente vai trabalhar no modelo, a gente vai obter uma função de transferência em sistema aberto. E eu já vou iniciar, a gente vai fazer uma simulação no Simulink, no MATLAB, para ver a resposta do nosso sistema ao sinal degrau. E na próxima aula a gente vai trabalhar nesse ambiente aqui, que é o System Control Designer do MATLAB, um aplicativo do MATLAB muito interessante, que você vê ao mesmo tempo aqui, a resposta do nosso sistema aqui, aqui, uma resposta ao degrau, e eu posso visualizar se ele está atendendo os nossos requerimentos, Essa área sombreada aqui, essa área sombreada aqui, se meu sinal entrar nessa região aqui, é que ele não está atendendo as especificações. Na próxima aula a gente vai trabalhar nesse sistema aqui, mas só para ter uma ideia aqui, por exemplo, eu posso visualizar tudo ao mesmo tempo aqui, Esse aqui é o meu diagrama, de local das raízes, Aqui eu tenho os dois polos da minha planta com o controlador, em malha fechada. Se eu alterar aqui, essa cor de rosa aqui, o local dos polos aqui, estou alterando meu ganho, Eu já vou ver a resposta aqui, a diferença aqui no meu sistema, aqui na minha resposta. O zero aqui do meu, e eu também vejo a mudança no meu diagrama de Bode, na margem de fase, na margem de ganho. Na próxima aula, que a gente vai fazer a sintonia dos parâmetros do nosso controlador, que tem o parâmetro relacionado, ao ganho proporcional e integral, que o nosso controlador é PI. A gente vai trabalhar nesse modelo aqui, a alocação dos zeros do meu controlador, o efeito, tá vendo? Aqui, você vê que o zero aqui, atrai, atrai aqui, esse aqui, os meus polos do meu sistema, A gente vai discutir essas propriedades do local das raízes, lugar das raízes no próximo vídeo. Você vê que, dessa forma aqui, ele já saiu, tá vendo? Das minhas especificações, O pico aqui, tá 33% acima do set point. Eu queria só no máximo até 20%. Então a gente vai discutir isso tudo na próxima aula. Agora a gente vai ter que chegar no modelo da planta para eu importar aqui para esse aplicativo, E aqui é o meu sinal do meu controlador, que no caso é um aquecedor, que a gente vai discutir aqui. Eu vou mostrar. Se esse meu sinal tiver muito grande, ele pode ser um sinal que eu estou saturando o meu controlador, Ele não dá conta de responder a demanda, Então por isso que eu coloquei esse gráfico aqui. A gente vai discutir isso bem mais à frente, mas só para ter uma ideia. Então vamos começar a entender que o nosso modelo, o nosso sistema, para a gente obter a função de transferência. A gente vai ver qual que é a notação que a gente vai usar, vamos adotar alguns parâmetros, vamos fazer a simulação no Simulink, para depois chegar nesse ambiente aqui na próxima aula. Então vamos lá. Aqui, vamos pegar um modelo desse livro aqui, do Seaborg. Eu já sei a página aqui, se eu não me engano é 22. Vamos aqui, vamos aumentar aqui, para a gente visualizar. Aqui, esse modelo aqui que a gente vai trabalhar, o tanque, steered, agitado idealmente, hold up constante é com nível constante, que eu vou considerar que minha vazão máxima que entra é igual a que sai. Então o volume de fluido no tanque é constante. Então o nosso modelo é esse aqui, eu tenho um aquecedor, eu tenho um agitador, eu tenho uma vazão entrando com uma certa temperatura TI,
e recebe calor do meu aquecedor e sai numa temperatura final T. Essa temperatura T é a mesma aqui no interior do tanque, né? Que eu fiz essa hipótese ideal, que minha agitação é perfeita, uma homogeneização da temperatura. A que sai aqui é a mesma do tanque. Então esse é o meu sistema aberto, né? Depois a gente vai fechar ele, que eu quero, por exemplo, definir um set point aqui para essa temperatura que eu quero controlar, né? Aí eu vou medir ela, vou comparar com o set point. Se tiver um erro, né, algum desvio, o meu controlador vai mandar a quantidade de calor necessária aqui para que eu volte para o meu set point, né? A gente vai ver isso mais à frente. Então aqui, primeiro tudo começa com uma equação diferencial, né? Então aqui, ó. Então aqui é só um balanço de energia aqui, né? Eu não vou precisar fazer um balanço de massa, porque não tem variação no meu nível. Então só uma equação diferencial já dá conta aqui de resolver o problema, né? Então aqui, ó. Se lembrar desde o colégio aquela expressão de quantidade de calor, mCp ΔT, Cp é o calor específico, né? Essa expressão aqui, ó, V, volume do tanque, vezes o ρ, é massa. C aqui é o calor específico, mC, e a variação de temperatura aqui. Com esse dt, então, virou uma taxa, né? Calor quilojoule por tempo, né? No nosso caso aqui. Então essa é a variação de energia interna aqui do meu tanque, que é igual que a entalpia que entra, né? A entalpia você pode definir também com mCp mCt, né? Aqui, ó. Esse aqui é vazão máxima, meu C, TI que está entrando, menos aqui é da vazão que está saindo, mCpt. Isso aqui é o ΔH, né? Que a massa entrando no sistema, ela tem um conteúdo energético, que a gente chama de uma entalpia. Então, o que entra menos o que sai. E o meu Q aqui é o que eu estou jogando aqui, né? Se ele for positivo, a minha energia aqui, ó, interna do tanque, né, meu U aumenta. Se ele for negativo, né, no meu caso aqui, a gente está sempre fornecendo energia, né? Eu posso diminuir, mas está sempre fornecendo um certo Q. Então esse é o meu sistema. Aqui, ó, meus parâmetros aqui, ó, é o volume. E se eu vou adotar, né, mais para frente a gente vai ver os valores que a gente vai adotar. Eu vou adotar um valor de V, um de densidade e um do Cp. Imaginar que o nosso fluido aqui é água, né? E as variáveis são T, que eu quero controlar, o TI, que eu vou considerar uma perturbação, né? Às vezes há uma perturbação, uma variação da temperatura da minha entrada do tanque, vem lá de outro processo, né, anterior, na minha planta. Esse W aqui eu vou adotar um valor, então ele não vai alterar. E o Q vai ser a minha variável manipulada, né? É o que o meu controlador vai variar para manter minha temperatura de saída do tanque dentro do meu set point que eu vou adotar. Então o grau de liberdade aqui é só para, né, a gente entender, sempre é o número de variáveis, ó, 4, menos o número de equações, 3, né? E aqui é o que eu falei, ó, meu output que eu quero controlar é a minha temperatura de saída, o meu W aqui no caso vai ser constante, né? Então eu vou ter só meus inputs, só TI e Q. TI eu vou considerar uma perturbação, que é a temperatura do meu fluxo máximo de entrada, né? E aqui é a variável que eu vou manipular para que esse T saia, né, em regime permanente, né? Ele atenda o meu set point. Então é o que ele falou aqui, ó. Dois variáveis de estudo. No nosso caso a gente vai ser uma só, que eu vou adotar isso aqui, um valor fixo. Eu vou considerar que ele não muda, né?
ou considerar que toda perturbação vem só da temperatura e é variável manipulada. E a questão aqui, vamos passar isso aqui agora, essa equação aqui para a gente trabalhar no MATLAB, lá no Simulink, no aplicativo lá do MATLAB, o System Control Designer, passar para a função de transferência dessa planta, né? Então tem que aplicar a transformada de Laplace, né? Então vamos para outro livro aqui, ó. Aqui, ó, esse livro do Ogata aqui, ó. E vamos ver aqui, para facilitar o nosso trabalho, se eu não me engano é 123 a página. Aqui, ó, sistemas térmicos. Você vê que aqui ele adotou uma notação diferente. A gente vai anotar a notação desse livro aqui, ó. Então vamos passar rapidamente aqui para a gente já chegar na função de transferência. Ó, calor é o mais definição de calor, né, ou de uma certa taxa, é a força motriz dividido pela resistência. A força motriz, no caso aqui, é a diferença de temperatura, o delta θ. E a resistência aqui, no caso, seria dividido pela resistência. Então esse K aqui é 1 sobre a resistência, né? O K é igual a 1 sobre a resistência. Aqui, ó, o que é esse K aqui, ó? É 1, a gente vai ver mais pra frente aqui, ó. Ó, que eu vou já chegar aqui, ó, no que a gente vai usar para não passar todos esses pontos aqui, ó, que eu falei, tá vendo? 1 sobre K é resistência, que é o mais comum de se fazer, né? Sempre essa ideia de fluxo ou de taxa é força motriz dividido pela resistência. No nosso caso aqui, a força motriz é a diferença de temperatura. E aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, o Czão aqui, ó, para essa notação, esse livro, é o Czinho, que é o Cp, né, vezes a massa do sistema, né? Então aqui, o Czinho, o que é o Czinho? É quanto de energia quilojoule eu tenho que fornecer para um dado material para ter uma elevação de 1 grau, para ter uma elevação de 1 grau Celsius de 1 kg do material. Então essa massa aqui, ó, cortou com 1 kg no denominador desse Czinho, o C vai ser quilojoule por grau Celsius, né? Quanto de quilojoule de energia eu tenho que fornecer para elevar de 1 grau Celsius toda a massa do meu sistema. Então você vê que esse C aqui é diferente lá do livro inicial que a gente iniciou, né? No outro livro lá, o Czão era o calor específico. Aqui o Czão é a massa do sistema vezes o calor específico. Aqui, ó, Czinho, calor específico. Então já vou aqui, o que a gente vai usar aqui, ó. Então aqui, ó, Czinho, Mzão, Czinho. Calor aqui, ó, ele chama de H, né? H. Então aqui, esse H0 aqui, que é a variação, né, de calor, né? Esse H barra, o barra é quando está, por exemplo, em regime permanente, né? Eu tenho um H barra. Se tem uma certa perturbação, um certo input, eu vou ter uma variação no regime permanente desse Hzinho zero aqui, ó. Então lembra, Hzinho é calor aqui. Então a mesma coisa, ó, o que ele é? Gc vezes θ. Esse Gc, lembra, importante gravar aqui, calor é temperatura dividido pela resistência. Então a resistência é 1 sobre Gc, tá vendo? Vamos gravar essa parte que a gente vai usar, que é importante. Então ele chegou numa equação diferencial aqui também, ó. Equação de balanço de calor. É o MCP ΔT, né? Aqui, ó, o MC agora é o Czão, né? O Czão embarca o calor específico vezes a massa do sistema. Esse dt passa para cá, fica MC ΔT.
E aqui, ó, é Hzinho menos H0, né? No nosso caso aqui, esse Hzinho é uma variação lá no meu Q, né? No meu aquecedor. O I aqui é de input. E esse H0 aqui, ó, né? Eu quero transformar em θ. Que aqui eu estou considerando que eu não tenho perturbação na minha vazão, lembra? Na temperatura de entrada da minha vazão. Essa função aqui de essa equação diferencial é só quando eu tenho uma perturbação, uma variação. O meu input é só o HI, é só o Q lá do aquecedor. E eu quero ver o efeito na minha variável de saída, que no meu caso aqui esse θ é a temperatura de saída. Então ele vai transformar aqui esse H0 em θ. Como é que ele faz isso? Ó? É só multiplicar por R, né? Lembra aquela definição. Então temperatura vezes o R, calor, né? Vezes o R dá temperatura. É isso aqui que ele fez. Ó, multiplicou todo mundo por R, R aqui. Esse aqui, H0 vezes R, virou θ. Eu passei para cá, ficou positivo. E aqui ficou RHI. Então essa aqui é a equação diferencial quando eu tenho só um input, que é lá no meu aquecedor, né? Meu calor que eu estou jogando através do aquecedor, e eu quero ver o efeito na minha temperatura de saída. Aqui o sistema dele aqui, ó, igual que a gente falou, tem um agitador, um aquecedor, uma vazão máxima que entra, uma vazão máxima que sai. Não vão preocupar aqui, você pode chegar nisso aqui. A gente vai usar primeiro aqui a visão da malha aberta. Vamos chegar na função de transferência. Como é que eu chego? Ele só aplicou agora aqui, ó, Laplace nessa equação aqui. Lembra? A transformada de uma derivada é S vezes a transformada, né? Aqui, ó. Se aplicar essas propriedades aqui, ó, fica RCS ΔS mais ΔS RHS. Você põe em evidência, joga para lá. Lembra que a função de transferência é a minha variável de saída, né? Dividido pelo input, é minha variável de entrada. No meu caso é a temperatura. E o que eu estou variando aqui, meu input, é o calor, que ele chama de H aqui, né? Nessa notação. É no meu aquecedor ali. Você manipular aqui, ó, que é muito simples, né? Ó, você pode até de cabeça, você faz ó, RCS ΔS. Aqui ficou θS. Então fica RCS mais 1, né? Olha lá, isso que apareceu aqui. E o R aqui, ó, esse HS eu passo aqui, dividindo aqui, esse R fica aqui, RS mais 1 passa para cá, cheguei nisso aqui. Olha lá, transformada θS transformada, lá, Laplace de tempo. Eu passei do domínio de tempo, né, para o domínio de frequência. Então essa é a minha função de transferência para como meu input o calor, né, que vai ser a da minha planta, né, como a gente vai ver mais para frente lá. Né? O controlador vai jogar um calor aqui e vai sair a temperatura que eu quero lá para estar no set point. Então aqui agora ele fez, considerando agora, ele quer achar outra função de transferência em função de TI, né? Como o meu input é a temperatura da vazão máxima, né? Está entrando no sistema. Então o que ele fez aqui, ó? Lembra, MCP dt, ó, esse ΔT pode passar para cá, que fica calor, né? Então calor, isso aqui tem que ter unidade de calor, lembra? Temperatura dividido pela resistência. GC é 1 sobre a resistência. Então isso aqui está certo. É temperatura sobre resistência. Agora,
se eu multiplicar agora tudo por R, né? De novo, ó, isso aqui é 1 sobre R, né? Então vai cortar, ó, né? Vai ficar θi, ó, θi aqui fica RC delta T dt, e R vezes H0, né? Calor vezes resistência, temperatura, fica θ. Era menos aqui, eu joguei para lá, fica positivo, e o θi, que está aqui depois da igualdade, eu continuo ficando aqui, fica positivo. Aí eu cheguei na outra função de transferência aqui, ó. Aqui ele errou, tá vendo? Que meu input aqui agora é θi, que é o TI, que eu vou considerar uma perturbação na minha vazão máxima de entrada do sistema, né? Então aqui embaixo ele colocou, ó, θi, transforma de Laplace de TI no domínio do tempo, aqui ele consertou. É a mesma função de transferência aqui de cima, só que em vez de aqui o meu ganho aqui é R, aqui o meu ganho é 1, ó, tá vendo? Aqui, ó, se eu juntar as duas equações diferenciais, para eu ter dois inputs aqui, ó, minha temperatura de entrada no sistema e o calor que vem do meu aquecedor, ó, eu tenho dois inputs e eu tenho uma variável de saída que é o meu θ, né? Então esse agora, se a gente ver como ficaria o sistema em malha, o diagrama de blocos, né, para a gente visualizar em malha aberta. Se eu não me engano, a página, acho que é 439, vamos ver aqui, ó. Ou 434, por aqui, vamos ver outro aqui, ó. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu ver aí. Vamos ver aqui. Vou botar 400. Não, eu acho que não é. Vamos achar aqui. Pera aí, quer ver? Ó? Só a gente vir aqui, ó. Que daqui a gente já vai partir pro aqui, ó, pro MATLAB. A modelar sistemas fluídicos e vão aqui, ó. Aí eu vou passar para frente aqui. Isso aqui a gente já passou. É só uma figura, só para ilustrar o diagrama de blocos. E aqui ele põe sistemas pneumáticos também, né? Pessoal da engenharia mecânica. Aqui, ó, o nosso aquecedor aqui, ó. E eu quero aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Na verdade era 137 a página. Então aqui, ó, isso que a gente fez aqui, ó. Então esse é o nosso teto, ó, nossa temperatura de saída do tanque. E eu tenho dois inputs possíveis, ó. O calor do aquecedor, essa é a minha função de transferência. E aqui entra calor, sai temperatura. E aqui eu considero como uma perturbação, a gente vai ver. Se eu tenho uma perturbação lá na temperatura da nossa vazão máxima aqui, ó, ela tem um efeito também na temperatura de saída do tanque. Só que agora eu quero fechar isso aqui e acrescentar um controlador proporcional integral para manter essa temperatura de saída dentro do set point, né? Então como é que a gente faria isso aqui? E eu também tenho que definir alguns parâmetros para eu calcular esse R. E aqui o RC no meu caso aqui, que é o tal, né? E o meu R que é o ganho da minha planta, para eu poder ir para o MATLAB. Então aqui, ó. Primeiramente, vamos aqui calcular esse R e esse C. Para a gente já ir para o Simulink aqui, vamos fazer uma simulação. Para a gente já ver a resposta do nosso sistema, que é uma preparação para a próxima aula, que a gente vai trabalhar no System Control Design. Vamos ver de forma detalhada, né, a análise do controlador e a sintonia dele.
Então aqui, ó, eu adotei uma vazão máxima, né, que ele chama de G, 100 kg por minuto, um volume do tanque de 1000 litros, um Czinho 4 kJ por quilo por grau Celsius, uma densidade da água, né, 1 kg por litro. E com isso aqui eu consigo calcular o meu C, ó. O meu C a gente viu lá é a massa do sistema vezes o calor específico, ó. Massa do sistema é ρV, né? 1000 vezes 4 vezes o Czinho, quer dizer, 1 vezes 1000 vezes o Czinho, que é 4.000. Meu C, 4.000 kJ grau Celsius. Então, o meu R, que a gente viu lá, a resistência, é 1 sobre GC. Lembra aqui, ó, que o Simulink ele trabalha com segundo, né? Então, vamos passar tudo aqui para segundo. Então, só dividir aqui, ó, passar aqui por 60, né, que eu quero em segundo. 1 minuto é 60 segundos, então ficou 1,66. Meu calor específico 4, R 0,15. Então a função de transferência que a gente encontrou lá, né, na nossa dedução no livro, ó, é essa aqui, ó. Θ, né, temperatura, o input, calor, esse calor que vai sair do controlador, né? A gente vai ver lá no sistema fechado, né? O controlador, a entrada do controlador é o erro, né? É o set point menos a minha temperatura de saída. E a saída do meu controlador é o calor que aqui eu chamei de HI, né? Que o livro do Ogata tem essa notação de HI. Então essa função de transferência é isso aqui, ó, R, RC, o RC é o tal, R 0,15, né? O RC é 600, só se eu multiplicar aqui, ó, 0,15 vezes 4.000, RC dá 600. Isso aqui lembra que está em segundo, né? A unidade de tempo aqui é segundo, senão vai dar problema lá quando a gente for para o Simulink. Se eu botar minuto aqui, ele vai considerar segundo lá e vai dar problema. Então, a outra função de transferência é o que? A mesma variável de saída, o θ, a temperatura, dividido pela temperatura da vazão máxima de entrada, né? E a gente obteve essa aqui, com a diferença aqui que o ganho é 1 em vez de R. Então ficou 1/600S mais 1. E que a gente vai ver na próxima aula, mas já adiantando aqui, para a gente ter uma ideia do que a gente vai trabalhar. O que é um controlador proporcional integral, né? A saída dele, C, eu chamei aqui de C, que é a saída do controlador, no nosso caso vai ser o HI, né? Tem um parâmetro aqui, o Kp, relacionado ao ganho proporcional, e o Ki, relacionado ao ganho integral, né? Integral está associado aqui, esse integrador aqui no domínio da frequência, né? 1 sobre S. Então a função de transferência do controlador vai ser aqui, ó, HI, que é o meu C, né? Dividido pelo erro. Você só trabalhar aqui, ó, multiplicar S, Kp mais Ki dá S. Aí quando a gente for lá para o System Control Designs, você vai ver que ele trabalha nesse formato aqui, ó, né? E aí eu tenho que identificar nesse formato o que é o meu KI, o que é o meu KP. Então, você trabalhar aqui, na próxima aula a gente vai detalhar mais, você vai ver que meu KI e meu KP, nesse formato aqui, ele fica dessa forma aqui. Então, se eu chegar lá, vou ver um número aqui, eu já sei que esse é KP sobre KI. Vai ter um número aqui, eu já sei que é o KI. A gente vai ver lá. Aí, se eu pegar esse número aqui e multiplicar por esse, eu vou obter o KP. E depois a gente vai comparar com uma sintonia automática no Simulink para ver quanto que a nossa resposta, os nossos parâmetros baseados manualmente, visualmente, que a gente fez no System Control Design, se difere da resposta, né, de uma sintonia automática no Simulink, né? Então a gente vai trabalhar isso na próxima aula. Mas para a gente já aquecer aqui, ó, esse aqui, ó, eu fiz aqui no Simulink a malha fechada, só para a gente já ver uma resposta aqui. Então aqui, ó, você pode ver, essa é a nossa planta aqui, ó. Ó, o meu controlador aqui, PI.
Esse controlador aqui foi sintonizado automaticamente pelo Simulink. Na próxima aula a gente vai entrar mais em detalhe. Mas aqui é o meu HI, tá vendo? E aqui é a minha temperatura, o meu θ de saída. Meu θ aqui tem um medidor que aqui a função de transferência considerada 1. Aqui é o meu set point, ó, de entrada. Set point menos a minha temperatura de saída é o erro. O erro, baseado no erro, o meu controlador vai saber quanto de calor eu tenho que jogar aqui para minha planta, para minha temperatura sair e acompanhar o set point. Tem uma fase transiente, no regime permanente, né, alcançar o set point. E aqui, ó, que eu estou somando aqui, ó, é a minha perturbação que eu considero. Aqui tem uma perturbação na temperatura de entrada máxima, na minha vazão máxima lá no meu tanque, ó. Essa era a função de transferência que a gente obteve, não foi? Ela está entrando aqui, ó. Essas duas temperaturas de saída se somam, vai ser o meu sinal final. Esse scope aqui é o gráfico aqui, né? Ele vai plotar aqui em função temperatura de saída em função do tempo. E esse aqui, ó, com esse scope aqui, eu consigo visualizar o meu sinal. Esse aqui, o meu HI, não está muito grande, né? Não está saturando o meu sistema, porque se for um valor muito grande, às vezes a resposta está coerente, mas está exigindo muito do meu controlador que ele não é capaz de entregar. Então vamos aqui, ó, fazer aqui, ó, fazer ele rodar aqui, ó. Ó. Só para a gente já visualizar, para preparar para a próxima aula aqui. Você vai ver qual que é, baseado na sintonia automática do Simulink, qual que vai ser a minha resposta desse meu sistema. Aqui eu coloquei um tempo que ele botar 3.000 segundos. Aqui, ó. Vamos botar uma escala aqui, autoescala aqui, ó. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui. Ué, vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Ó, 20 graus Celsius, né? Meu set point. Ok, vamos ver aqui, ó. Se teve algum... Não está aqui. O que aconteceu? Acho que deu uma travada aqui, vamos. Aqui, tá vendo? Aqui é o proporcional aqui, ó. Ele botou isso aqui, ó. 6,94, meu KP e meu KI, tá vendo? Que ele chama de I, 0,034. Então tá ok. Não sei por que ele... Vamos aqui de novo. Agora foi, fez um barulhinho assim que foi. Aqui, agora vai, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui? Então, só pra gente entender, lembra lá no início que eu mostrei uma resposta também? Então aqui, ó, meu set point foi de 20, né? Então ele teve uma resposta transiente, ó, teve um pico e vai acompanhando aqui o meu set point. Aí na próxima aula a gente vai ver como é que a gente controla esse sinal aqui, para estar dentro das nossas especificações. Por exemplo, o pico aqui não pode passar de 20%. Por exemplo, aqui está 20% de 20, né? Em torno de 4 graus. Então aqui está abaixo. O tempo de subida, né, como que é o meu tempo de subida, se a resposta está rápida o suficiente, meu tempo de acomodação, que quanto tempo demora para entrar no regime permanente. Então a gente vai discutir isso na próxima aula. Nessa aula aqui eu quis só mostrar o nosso modelo que a gente vai trabalhar. Aí na próxima aula eu já vou pegar esse modelo, importar lá para o System Control Design. A gente vai fazer aquele esquema, né? Vamos fazer a sintonia lá do controlador e já vamos discutir lá o diagrama de Bode, o local das raízes, a nossa resposta igual essa aqui. E vamos ver como é que a gente faz a sintonia do controlador baseado nos requerimentos, né, da resposta degrau. Então o que eu tinha que falar nessa aula é isso aí. Um abraço e até a próxima.